Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma divergência jurisprudencial que a gente vai encontrar no Superior Tribunal de Justiça. A gente tem duas turmas, a terceira e a quarta turma, que tratam de direito privado e que não entraram em um consenso sobre a responsabilidade civil em caso de roubo. Então, olha só, se tiver um roubo em um estabelecimento empresarial, será que a pessoa jurídica empresária ela vai responder pelo roubo que acontece para os seus clientes? Essa que é a grande questão. E a gente tem um julgado relativamente recente que ele vai falar que o roubo que acontece na praça de pedágio, ou seja, quando aquele motorista ele para o seu carro para poder fazer o pagamento do pedágio, se acontecer uma pessoa chegar armada e fizer um roubo para aquele passageiro que está, ou aquele motorista que está fazendo o pagamento do seu pedágio, que aquela concessionária ela não vai responder, que a concessionária não responde por roubo ocorrido nesse tipo de estabelecimento e nesse momento. A gente tem um outro entendimento, que ele já é um pouquinho mais antigo, que ele vai falar que o roubo que acontece no estacionamento do drive-thru, por exemplo, a pessoa está esperando para poder comprar um sanduíche, algum tipo de lanche, uma lanchonete qualquer, que o roubo que acontecer naquela fila de espera dos veículos, que nesse caso a lanchonete responderia. Então, como a gente percebe, existe um certo antagonismo entre esses dois entendimentos. Ora, a gente está falando de roubo que acontece no momento da prestação do serviço, no momento da contratação. Para lanchonete, existe a responsabilidade. Para concessionária de pedágio, não existe responsabilidade. Então, qual é o entendimento? O que vai prevalecer? O entendimento desses dois casos ele transita sobre uma discussão muito antiga até do STJ sobre o famoso fortuito interno e fortuito externo. O que significa isso? A gente tem que analisar quais são os riscos esperados com o exercício da atividade. E toda essa discussão ela acabou acontecendo, tendo como origem a questão da responsabilidade por furto e roubo em veículos de transporte coletivo, a responsabilidade em relação a ônibus. A gente teve um início de responsabilização das concessionárias de transporte público lá no estado do Rio de Janeiro, e quando isso chegou no STJ, criou-se a tese do fortuito interno e do fortuito externo. Então, se você tiver um risco que ele é inerente à sua atividade, existe a responsabilidade. Se não tiver um risco que é inerente à atividade, eu tenho o afastamento da responsabilidade civil. No caso dos ônibus, naquele momento, falaram o seguinte: olha, o que é inerente à atividade de transporte? Você ter uma boa condução do motorista, você prestar um bom serviço de deslocamento da pessoa de um ponto A para um ponto B. Tudo que estiver fora disso é fortuito externo. Então, como o roubo está fora dessa prestação de serviço, a concessionária de transporte público ela não responderia. Esse mesmo entendimento ele foi usado na questão da praça de pedágio, né? Ele foi usado também na questão da praça de pedágio. Então ele falou o seguinte: olha, eu estou prestando um serviço de conservação. Então, se eu tiver algo distante da conservação, se eu tiver algo distante da cobrança adequada da tarifa do pedágio, eu posso ser responsabilizado. Agora, fora disso, não. Já em relação à questão das lanchonetes, né, do roubo que acontece na fila da lanchonete, o entendimento que o STJ acabou adotando foi o seguinte: falou, olha, eu também tenho, além dessa ideia do fortuito interno e do fortuito externo, uma confiança que ela é esperada por parte do consumidor. Então ele aplicou o princípio da lealdade, o princípio da boa-fé objetiva. Então, a partir dessa confiança esperada por parte do consumidor, se eu tenho uma quebra na confiança, eu teria responsabilidade. Então, ele tem a indicação dessa teoria do fortuito interno e do fortuito externo, mas eu tenho o afastamento quando eu aplico a teoria da boa-fé objetiva e do princípio da lealdade. O que a gente percebe é que eu não tenho uma uniformidade dos entendimentos do STJ. Isso, infelizmente, acaba atraindo um pouco de insegurança jurídica para os consumidores.
Isso acaba trazendo um pouquinho de insegurança, porque você não sabe se haverá responsabilidade por parte do fornecedor. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!